Oi, meu nome é Yang e, primeiro de tudo, eu queria pedir desculpa pela iluminação, mas é porque eu tinha deixado pra gravar hoje, só que o que aconteceu? Tá o dia todo de chuva aqui, e eu não tô reclamando, eu amo dia de chuva. Então, ficou o dia todo nublado, então não teve sol, então não vai adiantar de nada, então vai ficar com essa iluminação ruim. Eu falei primeiro, é só esse motivo mesmo, tá? Não tem outro motivo não, é só isso mesmo. Enfim, eu tô aqui hoje pra falar um pouco sobre os fanboys, ou melhor, os nerdolas e a lacração, né? Mas antes eu gostaria de falar um pouco sobre a diferença de fanboy e de nerdola, porque na minha concepção existe uma diferença entre esses dois núcleos, né? Os fanboys, na minha visão, são basicamente aqueles fãs que são completamente alucinados por aquele personagem, por aquela obra, e enfim, aí ele acha que não existe nada nem ninguém acima dele. No caso do personagem, né? Por exemplo, os fanboys do Itachi não acreditam que exista algum outro personagem na obra de Naruto que seria capaz de derrotar o Itachi. Os fanboys do Superman não acreditam que exista algum outro herói ou personagem da DC que seria capaz de derrotar o Superman. Minha melhor amiga, que é fangirl da Feiticeira Escarlate, ela não acredita que exista algum outro personagem que possa derrotar a Feiticeira Escarlate. Então, existem os fanboys de todos os tipos. E os fanboys são apenas aqueles fãs chatos. Eles são fãs irritantes que ficam achando que o personagem favorito dele é o melhor e tá acima de tudo e de todos, quando a gente sabe que não é bem assim, né? Existem muitos personagens aí com capacidade incrível de derrotar esses personagens como o Superman, Itachi e a Feiticeira Escarlate, que foi o que eu citei, né? Mas enfim, os fanboys são basicamente só esses fãs chatos que ficam enchendo o saco. E é claro que de vez em quando alguns deles têm aqueles traços mais tóxicos, mas na minha visão a toxicidade maior tá no grupo dos nerdolas. Na minha visão, os nerdolas é que são o grupo mais tóxico dessa comunidade, sabe? É aquela galerinha misógina, machista, racista, xenofóbica, que não quer, que arruma uma forma de expor os seus preconceitos, jogando hate quando algum personagem de uma etnia diferente, ou quando uma mulher, né, quando uma personagem feminina ganha algum tipo de holofote. Então aí eles expõem esse pior lado dele, e a maioria deles tentam justificar com eu não sou machista, eu não sou racista, mas aí a gente sabe, né, que sempre depois do mais, tudo que a pessoa falou anteriormente acaba sendo anulado. Eu não sou racista, mas automaticamente você é racista. E por que eu queria falar um pouco sobre os nerdolas e sobre a lacração? Porque o último vídeo que eu fiz sobre lacração deu certo. é realmente esse motivo. Mas enfim, eu realmente tenho algumas coisas pra falar sobre isso. E a última vez que eu falei sobre isso, eu acho que foi quando eu tinha uma página no Instagram. O que já faz um tempinho, porque eu excluí ela, acho que foi no ano passado. Então, vamos falar sobre esse lado maravilhoso que existe dentro do nosso fandom, né? Uma frase muito utilizada pelo grupo dos nerdolas é a famigerada "hoje em dia tudo é lacração", né? Aí, o que eles querem dizer com tudo é lacração? O que é a lacração para eles, basicamente? É quando uma personagem feminina é protagonista. É quando um personagem que é branco nas HQs é interpretado por um personagem negro nos filmes ou nas séries. É quando eles têm ali a representatividade de uma nova cultura, de uma nova etnia, tendo ali, né, dando espaço também para a comunidade LGBTQIA+, dentro ali do nosso universo cinematográfico, dentro das séries, das HQs, e por aí vai. Isso é lacração. Então, para eles, a lacração é o quê? É basicamente a inclusão. E nisso eu não estou me referindo a uma única obra. No meu outro vídeo eu estava me referindo apenas a She-Hulk. Mas dessa vez eu quero falar de uma forma mais ampla e mais geral. Se você for parar para analisar, filmes que tiveram muito hate e que de certa forma foram até boicotados por alguns fãs, né, são geralmente filmes que possuem essa representatividade um pouco maior. Um bom exemplo disso é um filme que eu particularmente gosto muito, que é Aves de Rapina. Aves de Rapina foi o primeiro filme de super-heróis protagonizado por uma equipe 100% feminina. E muita gente boicotou esse filme, apesar de ele ser realmente muito legal, porque, as personagens não estavam sendo sexualizadas, e sim, eu vi comentários desse tipo, só que é claro que não foram com essas palavras, eles tentaram ali enfeitar, né, mas enfim, a gente entendeu o que eles quiseram
quisendo dizer. E 2, porque foi um filme protagonizado por mulheres. E aí muitos deles tentam usar de argumento que eu não fui ver o filme, eu não gostei do filme, porque o filme, ele é feminista, o filme, ele traz uma pauta feminista e eu não me identifico com isso. Só que, gente, Aves de Rapina tá muito longe de ser um filme que tem como pauta principal o feminismo. É claro que, automaticamente, no momento em que a gente tem uma mulher no protagonismo de um filme de super-herói, dentro desse ambiente que é majoritariamente masculino e que foi por tanto tempo dominado por homens, isso se torna, isso faz parte do movimento feminista, isso se torna uma força, dá uma inclusão, é uma coisa ali que engloba o movimento feminista por ter a representatividade das mulheres ali, por as mulheres estarem tomando seus lugares onde elas podem estar, onde elas querem estar muitas vezes. Só que Aves de Rapina não tem como discussão central do filme, como pauta principal do roteiro, o tema feminismo. Não é. Aves de Rapina é nada mais nada menos que um filme de um grupo de mulheres que se reúnem para tentar salvar uma garota de um louco que quer cortar a barriga dela para pegar um diamante. É basicamente isso que acontece no filme. Um outro filme que foi muito... que cai muito no julgamento desses nerdolas que falam sobre não gostar do filme porque é feminista e tudo mais, é justamente Capitã Marvel. Eles julgam muito o filme da Capitã Marvel e a Carol Danvers em si, falando que ela é sem graça, ela não tem muito carisma, ela é uma pessoa muito... Não sei se soberba é a palavra, eles usam um outro termo, só que agora eu não me lembro qual é. Só que o curioso é que se você for pegar muitos personagens masculinos, alguns deles não têm carisma também, são personagens mais sérios realmente, e mesmo assim eles caem na graça do público por serem homens. Um bom exemplo disso é o Batman. Você vai me dizer que o Batman é carismático? Assim, o Batman é o meu herói favorito, eu sou cada linha dele. Pra mim o Batman é acima de tudo. Pra mim o Batman é o melhor super-herói que existe. Só que eu não sou cega, e eu posso dizer que o Batman é definitivamente um personagem que não tem carisma. O Batman não tem carisma. Ele é um personagem muito legal, que normalmente tem tramas muito envolventes, sim. Só que ele, o Batman em si, não é um personagem carismático. Um outro personagem que a gente pode citar aqui é o Tony Stark. O Tony Stark é um personagem muito soberbo, Ele é um personagem muito egocêntrico, especialmente no começo da história, Nos primeiros filmes dele a gente vê que ele é muito egocêntrico, que ele é muito soberbo. E aí a gente pega esses dois personagens que caem tanto na graça do público masculino e pega a Carol. Tipo assim, a Carol é uma personagem como o Batman e como o Tony Stark. Ela pode não ter tanto carisma assim, mas o filme dela é muito bom. E assim como o Batman, um personagem que a galera defende tanto, ela também não é tão carismática assim, mas não muda nada. O filme dela continua sendo um filme muito bom. E é até infundado você ver essas críticas sendo direcionadas à personagem em relação à personalidade dela, quando outros personagens masculinos que têm traços semelhantes a ela não recebem essas críticas. Então, por que a Carol recebe esse tanto de críticas devido à personalidade dela, enquanto outros que são relativamente parecidos com ela não recebem? Qual que é a diferença? A diferença é que ela é mulher e os outros são homens, e é aí que mora a diferença. E vale lembrar que essa discussão não se limita só à questão do feminismo e do protagonismo feminino, não. Personagens de outras etnias também sofrem na mão dos nerdolas. Um bom exemplo disso é o Shang-Chi e o ator que faz o Cavaleiro da Lua. Que agora eu esqueci, eu não sei, na verdade eu nunca soube o nome do ator. Mas enfim, lá o carinha que faz o Cavaleiro da Lua, eles sofreram críticas pesadas e ainda sofrem críticas pesadas e de certa forma tiveram as suas obras ali não tão bem sucedidas. Cavaleiro da Lua eu não sei, mas Shang-Chi eu sei que não foi tão bem sucedido quanto alguns outros filmes da Marvel. E isso não é porque o filme ou a série é ruim, não, é realmente boa. Só que eles realmente se incomodam em verem personagens de novas etnias ganhando esse protagonismo. O Shang-Chi, o filme do Shang-Chi é muito legal, cara, é um filme muito massa. O Shang-Chi é um personagem muito bacana e que eu gostei muito de ver, de conhecer um pouco mais dele, de ver o filme de apresentação dele. Oi, aqui é a Yang que tá editando o vídeo e eu só gostaria de dizer que vai ficar um corte bem seco nesse momento do vídeo, mas é porque durante a gravação eu acabei dando algumas informações um tanto quanto equivocadas acerca do filme do Shang-Chi,
e de um outro filme que eu usei como exemplo. Então eu queria pedir perdão por esse meu vacilo, por não ter pesquisado direito. Foi porque eu tava meio que na agonia de gravar logo um vídeo pra postar logo e não deixar o canal sem. E aí eu comentei? Vixe Maria. Eu acabei cometendo esse equívoco, então eu peço desculpas, tá? Mas eu espero que tenha dado pra entender. O que eu quis dizer é que, basicamente, normalmente, personagens de uma etnia diferente da etnia americanizada não são tão bem recebidos quanto os super-heróis americanos, por exemplo. Enfim, voltando. E é claro que a gente não poderia deixar de mencionar a questão do racismo incubado nos nerdolas, né? Quando eles se incomodam de ver personagens que são brancos nas HQs, nas obras originais, sendo interpretado por atores ou atrizes negras. Um bom exemplo que a gente pode trazer é justamente a da Estelar, na série Titãs. Muita gente caiu matando em cima da Ana Diop e da Netflix, falando que não fazia sentido eles terem selecionado uma atriz negra para interpretar a Estelar, sendo que nas HQs a Estelar seria laranja. E aí eles caíram matando em cima, falando que não seria bom, que a Netflix estava querendo lacrar e que eles estavam estragando a personagem. Só que vamos lá. Para começo de conversa, não existe um ser humano laranja. Aí eles podiam pegar alguém e pintar ela de laranja. Beleza, mas qual que é a grande diferença entre você pintar alguém de laranja e você manter a pessoa com o tom de pele natural dela? Segundo, a Estelar é uma alienígena, e eu não sei se você sabe, mas alienígenas não existem. A grande questão de quando acontece isso, né, de um personagem ter uma etnia numa obra que seria a obra original e ele ser interpretado por um ator ou uma atriz de uma outra etnia, com uma outra cor de pele, não influencia tanto assim, a menos que o personagem esteja muito ligado às suas raízes. Por exemplo, o Shang-Chi, ele tá muito ligado, a história dele tá muito ligada à cultura chinesa, né? Então ele não poderia ser interpretado por um ator americano, porque aí realmente seria desconexo. Só que no caso da Estelar, ou até da Ariel, que foi uma outra personagem que sofreu muito hate por causa dessa mudança, nossa, que pra eles é uma mudança grotesca, não faz sentido nenhum eles reclamarem, porque se tratam justamente de seres que não existem. Se trata de uma representatividade ali que ela não necessariamente precisa ser cumprida. Tá? Você não precisa trazer a representatividade de sereia e alienígena chamando uma sereia e um alienígena para interpretar uma sereia e um alienígena. Tá bom? A questão principal, dentro da minha visão, agora falando, é que é o seguinte, eu veria problema se eles fugissem demais do que é o personagem, sabe? Se eles tentassem fugir um pouco ali demais do que é a Estelar, do que é a Ariel, isso seria um problema, porque eles estariam mudando o personagem. Mas ser interpretada apenas por uma atriz negra não influencia em nada, não quer dizer absolutamente nada. E não, isso não é lacração, isso é inclusão. E agora eu vou até abrir um parênteses aqui para um depoimento um pouco pessoal, que é o seguinte: eu cresci assistindo as animações da DC. E eu sou completamente apaixonada pela DC desde que eu era muito novinha. E a minha animação favorita desde a infância até os dias de hoje é justamente Jovens Titãs, aquele lá de 2003. E a minha personagem favorita feminina da DC é a Estelar. E sempre foi desde aquela animação. Eu sempre fui muito apaixonada na Estelar. Sempre gostei muito dela, sempre achei ela muito legal e sempre quis saber mais sobre ela. Tanto que eu li ali o arco de HQs dela lá dos Novos 52, ou é do Renascimento, não me lembro agora. E, enfim, eu sempre fui completamente apaixonada pela Estelar. Ela sempre foi uma das minhas favoritas e é até hoje uma das minhas favoritas. Inclusive, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Inclusive, eu já citei outras vezes a minha antiga página no Instagram, mas eu acho que algumas pessoas não conhecem. Eu tinha uma página no Instagram chamada Starfire, onde eu me apresentava como Estelar. E aí até hoje, algumas pessoas que me seguiam lá na página e que ainda me acompanham me chamam de Estelar ainda, porque eu me apresentava assim. E aí eu fechei uma parceria uma época lá, e a minha primeira permuta que eu ganhei, né, tendo esse trabalho como influenciadora, foi justamente uma figure da Estelar, essa figurezinha aqui, que é ela com o traje dos anos 80, que eu particularmente não gosto tanto, mas eu tenho um carinho muito grande por essa figure, por ser da minha personagem favorita, por ser a primeira figure que eu ganhei, e enfim, né, é só um adendo aqui, só pra me mostrar o tanto que eu amo ela. Vou deixar ela bem aqui. Não, vou não, coloca ela aqui. Pronto, tá olhando pra mim. Onde é que eu tava? Ah, tá, entendi. Então, eu sempre gostei muito da Estelar e sempre fui muito ligada a ela. E quando
saiu, né, que ia ter a série live action dos Titãs, e eu vi a escalação de cast pra Estelar, eu não vou ser mentirosa. A princípio eu meio que fui na onda de criticar e de não gostar tanto, mas bem lá no fundo, sendo genuinamente sincera, sendo bem sincera com vocês aqui agora, lá no fundo eu nunca me incomodei, eu nunca desgostei disso. E quando eu vi a atuação da Ana Diop como Estelar, quando eu vi a Estelar na série Titãs ali em live action sendo interpretada por uma mulher preta, eu me senti tão amada, eu me senti tão feliz, porque era literalmente a minha personagem favorita da infância sendo representada por uma pessoa que tem traços, né, que tem ali ancestralidades similares à minha. Então aquilo me fez tão bem, eu me senti tão feliz e tão acolhida que, cara, é surreal esse sentimento, sabe? Quando você faz parte de uma minoria e você enfim se vê representado dentro de um meio que você acompanha há tanto tempo, que você realmente tem paixão, você se sente tão amado. É uma sensação muito estranha, mas é como se realmente aquela editora, aquele personagem que você amou a sua vida toda estivesse te abraçando e falando: eu sou igual a você, você pode ser igual a mim, sabe? Quando eu vi a Estelar sendo interpretada por uma mulher negra, cara, eu nunca fiquei tão feliz em toda a minha vida, sério. E pela primeira vez eu senti uma vontade genuína de fazer um cosplay, porque eu vi que, cara, eu poderia fazer um cosplay da Estelar com o meu cabelo natural, com o meu tom de pele natural, porque ela poderia ser representada de todas as formas. Então é realmente um sentimento de acolhimento muito grande. Inclusive saiu um vídeo, quando saiu o primeiro trailer de Pequena Sereia, de menininhas, né, de crianças e pré-adolescentes negros vendo a atriz negra interpretando a Ariel, e a reação deles é só tão linda, eles gritando e falando: ela é preta e não sei o que, sabe, todo mundo tão feliz. E eu tive essa mesma sensação também, porque, de novo, eu sou uma mulher que eu me identifico como uma mulher preta, né? Só que eu sou, como é que se diz? O preto mais claro, né? O light skin, que se fala. Só que eu não me lembro em português como é que você fala agora, mas enfim. Eu me identifico assim, eu tenho uma paixão muito grande pela minha cor de pele, porque eu já me senti muito mal por causa dela. Eu tenho histórias ali e situações no meu passado que já me fizeram me sentir mal pelo meu cabelo cacheado, pela minha pele mais escura, e hoje eu aprendi a aceitar e a genuinamente amar isso em mim e a enaltecer isso em mim. Então, quando eu vejo uma representatividade como essa em telas que eu acompanho há tanto tempo e que eu amo há tanto tempo, é só uma sensação tão boa de abraço, de acolhimento e de amor que pessoas que não fazem parte dessa minoria realmente nunca vão entender, né? E eu não posso deixar aqui de falar também, obviamente, sobre a comunidade LGBTQIA+, que também é um outro alvo gigantesco dessa comunidade extremamente tóxica que existe dentro do universo nerd, né? O Superman, quando saiu que o John Kent seria um personagem bissexual, todo mundo caiu matando em cima, falando que estragaram o Superman e não sei o que. Gente, não estragaram o Superman. O Clark Kent, aquele Superman original, continua sendo heterossexual. O filho dele, o personagem que agora assumiu o manto de Superman, é bissexual e não tem absolutamente nada de errado com isso. Sabe, o que a sexualidade de um personagem muda no herói que ele é? Porque, assim, não muda em absolutamente nada. Na minha visão, inclusive, eu vou voltar a falar sobre a Estelar, mas dessa vez não é nada canônico, tá? É só um headcanon meu. Depois que eu li aquele arco da Estelar do Renascimento, ou dos 952, não me lembro agora, e depois de conhecer melhor a personagem, eu criei um headcanon de que a Estelar seria uma personagem pansexual. Por quê? Porque ela não faz essa distinção de sexo, sabe? Ela simplesmente ama todo mundo. Mas isso é só um headcanon meu. Sabe? E por que essas pessoas se incomodam tanto quando tem essa representatividade? Por que fazem esse estardalhaço todo como se, ai meu Deus, tá acabando o mundo porque agora um personagem vai beijar a boca de um homem ser um homem, porque agora um personagem vai beijar a boca de uma mulher ser uma mulher. Gente,
No que isso muda na sua vida? Assim, não vale nem a pena ficar buscando lógica no discurso dessas pessoas, porque a gente sabe exatamente o que é por trás desse discurso. É o mais puro ódio sendo destilado ali na cara dura. Então, não adianta nem procurar lógica, porque a gente já sabe o que é isso. Sério, é simplesmente... é incabível, sabe? Eu realmente, eu genuinamente tento entender o porquê dessas pessoas agirem dessa forma. E o porquê de muitas vezes eles tentarem esconder isso, sabe? Falarem, ai, agora tudo é lacração. Ai, porque essa personagem é isso. Ai, porque esse personagem é aquilo. Gente, no que isso muda na sua vida? Tipo assim, se a obra for realmente fraca, critique a obra. Não fique criticando o personagem. Sabe? Porque não faz o menor sentido. Essas pessoas, elas estão presas numa década, numa era que já não existe há muito tempo. Sabe, não é de hoje que o meio nerd geek é ocupado por mulheres, por negros, por trans, por indígenas, por árabes. Todo mundo tá na comunidade nerd geek, todo mundo tem o direito de estar nessa comunidade, porque ela pode até ter sido inicialmente criada para homens, só que ela nunca foi exclusiva de homens, tá? Homens héteros brancos que eu tô falando, tá bom? E eu vou dar uma leve pincelada em She-Hulk de novo, porque, assim, muita gente fala que não gostei de She-Hulk por causa da pauta feminista, e o vilão de She-Hulk é um homem hétero branco. Não, o vilão de She-Hulk não é um homem hétero branco, porque a personagem muda isso. A She-Hulk, ela própria, muda isso na história. Tanto que a gente não tem o confronto dela ali. Ela fica mal pelos ataques? Ela fica mal pelos ataques. Só que ela não enquadra eles como inimigos. Em momento nenhum. Ela muda isso dentro da história. Ela mesma. Cara, a série She-Hulk é justamente pra mostrar isso. Pra mostrar que os maiores vilões, não só dos personagens, mas da comunidade geek como um todo, os maiores vilões dessa comunidade... não são as pessoas que estão ali tentando incluir, as pessoas que estão de fato mudando coisas para incluir, para trazer inclusão e para abraçar todos que existem nessa comunidade, não. Os reais vilões dessa comunidade são vocês, que mantêm esse pensamento e essa ideologia tão retrógrada, que acreditam ainda que o mundo é exclusivo para vocês e que ele tem que girar em torno do seu umbigo. Ele não tem. Vai ter mulher, sim, sendo protagonista de filme e de série de super-herói. Vai ter negro, vai ter indígena, vai ter árabe, vai ter asiático, vai ter todo mundo, porque a gente merece espaço tanto quanto vocês. E vocês já tiveram durante todos esses anos espaço para vocês. Vocês têm trilhões de personagens representando a vocês. E agora é a nossa vez. Tá? Então, assim, esse foi o vídeo de hoje. Era isso que eu tinha para falar. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, a sua visão sobre tudo isso e me diz o que mais te incomoda em relação às críticas desses nerdolas, o que mais te dói. E me diz, se você, assim como eu, fizer parte de minoria, me diz como você se sentiu ou qual personagem representa você dentro do nosso universo e como você se sentiu ao ver você, né, alguma coisa de si sendo representada nas telas que você acompanha e que vocês tanto amam. Tá? Todas as minhas redes sociais vão estar aqui no link, vão estar na descrição, então meu Instagram, meu Twitter e o meu perfil no Scooby para você acompanhar todas as minhas leituras, desde HQs, mangás até livros. Não esquece de se inscrever, comentar e compartilhar e curtir para me ajudar também. E é isso. Muito obrigada se você viu o vídeo até aqui. Um beijo e tchau!